Em outubro de 2006, o líder da Coreia do Norte anunciou que tinha realizado o primeiro teste nuclear bem-sucedido no país, dando início a um tipo de política internacional que tem como objetivo peitar potências militares e inimigos históricos, como a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos. Hoje vamos tentar entender se essa abordagem norte-coreana faz sentido, o quão diferente ela é do que os Estados Unidos têm feito há um bom tempo ao redor do mundo e se ainda existe alguma chance de vermos bombas nucleares sendo utilizadas para explodir o nosso futuro. Para entender essa política agressiva adotada pela Coreia do Norte, a gente tem que primeiro lembrar do tanto de ódio que existe nessa história, fruto de terríveis conflitos do passado, em especial a ocupação militar japonesa na primeira metade do século XX, junto com a Guerra da Coreia nos anos 50. Um ódio que reforça o apoio popular ao regime, que se mantém apelando o tempo todo à memória do seu primeiro líder, Kim Il-sung, cultuado justamente por sua resistência à ocupação japonesa e por ter liderado o país contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul na Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, quando o país foi destruído por bombardeios americanos numa guerra que não tinha nenhuma relação regional entre os países. O conflito persistiu mesmo depois que a União Soviética desapareceu e o regime norte-coreano se viu sem seu aliado mais poderoso. Mesmo assim, a Coreia do Norte se manteve fiel à ideologia Juche, que coloca a defesa do regime contra seus inimigos em primeiro lugar, ao contrário do que fizeram outros países socialistas, como Cuba e Vietnã. A Coreia do Norte optou por reforçar o isolamento e continuar investindo em armas. Para termos uma ideia, o orçamento militar da Coreia do Norte em 2017 era na casa de mais ou menos 10 bilhões de dólares. O que parece muito, né? Mas não é nada perto dos 970 bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos. Até mesmo a Coreia do Sul gasta 3 vezes mais com armas do que a Coreia do Norte. O que rola é que a Coreia do Norte é mais pobre, de tal forma que esses gastos pesam bem mais lá do que no Sul. Para perceber isso, basta comparar a proporção da riqueza produzida nesses países que é investida nas forças armadas. O Norte gasta 10 bilhões com orçamento militar todo ano e isso representa aí 20% do seu PIB, enquanto o Sul gasta 36 bilhões, que representa aproximadamente 3% do PIB. A Coreia do Norte é um país bastante pobre, que investe pesado em armas e que mantém sua população fortemente militarizada. Hoje, eles têm o 5º maior exército do mundo, a economia também é militarizada e as forças armadas gerenciam fábricas, fazendas e outros estabelecimentos. Com a sociedade e a economia militarizadas, o regime manteve o apoio à sua política armamentista mesmo com a população passando por grandes dificuldades, uma política que causou tensões mesmo antes dos primeiros testes nucleares. Em 1999, o governo dos Estados Unidos tentou negociar para que a Coreia do Norte interrompesse as pesquisas com mísseis balísticos, mas tudo azedou após os atentados de 11 de setembro, ato que não teve nada a ver com eles, mas que posicionou a Coreia do Norte no pacote do eixo do mal pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Ironicamente, o eixo do mal não é composto pelos países que mais promoveram guerras, mas sim por países bem mais pobres que carregam algum tipo de sentimento de revanche contra a maior potência militar do mundo. Por exemplo, o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, todos países que sentiram na pele o poder do exército norte-americano ao longo de suas histórias. De um jeito ou de outro, o programa nuclear norte-coreano foi desenvolvido nessa época e deu resultados concretos em 2006. Uma explosão nuclear subterrânea forte o suficiente para ser notada por militares da Coreia do Sul. Junto com a explosão vieram novos testes, com mísseis capazes de transportar bombas atômicas em distâncias cada vez maiores. A resposta das potências aos testes nucleares e balísticos norte-coreanos foi a aprovação de sanções econômicas ao país. Quem sofre com as privações é a população, que passa a ter ainda mais razões para odiar os Estados Unidos. E já que o ódio é um ciclo, isso reforça o regime que se sustenta numa propaganda que coloca a defesa contra os americanos como a coisa mais importante na vida de cada norte-coreano. Enquanto nos Estados Unidos, o ódio e o medo com relação a esse e outros países serve de pretexto para continuar uma relação de abuso. Em abril de 2009, um míssil foi lançado pela Coreia do Norte e se aproximou do Japão, caindo no Oceano Pacífico. A ONU respondeu novamente com sanções. Daí, a Coreia do Norte abandona as negociações e no mês seguinte realiza o segundo teste nuclear subterrâneo, muito mais potente que o primeiro. Outros testes foram feitos em 2013 e em 2016, sendo que no último os norte-coreanos disseram que se tratava de uma bomba de hidrogênio, que pode ser até dezenas de vezes mais destrutiva do que uma arma nuclear convencional. Entretanto,
entanto, tudo indica que isso era um blefe. De qualquer maneira, o que veio em seguida foram novas sanções da ONU e uma onda de ameaças da Coreia do Norte, que no dia 9 de março de 2016 anunciou ter conseguido miniaturizar uma ogiva termonuclear. Ou seja, eles afirmaram que são capazes de fabricar uma bomba de hidrogênio pequena o suficiente para caber num míssil. O governo americano então responde instalando escudos antimísseis na Coreia do Sul. Em setembro de 2016 foram lançados mais 3 mísseis balísticos e foi feito o 5º teste nuclear. Tudo isso enquanto acontecia uma reunião do G20 na China, que é o encontro dos chefes de Estado dos 20 países com as maiores economias do mundo, onde se discutem questões internacionais, incluindo a crise nuclear. O que quer dizer que a Coreia do Norte adotou de fato uma política de desafiar abertamente as potências mundiais, numa escalada de hostilidades que parecia levar para cada vez mais perto de uma grande catástrofe nuclear, gerando grande incômodo até mesmo para a China. Afinal, uma guerra nuclear poderia atingir seu território, e mesmo um conflito com armas convencionais já seria desastroso, podendo provocar uma fuga descontrolada de refugiados coreanos. Muito bem. Vocês lembram do nosso vídeo contando a história da bomba atômica? Lá nós falamos que se trata de uma arma de barganha, certo? Então, do ponto de vista do governo da Coreia do Norte, a corrida nuclear é uma estratégia para fazer frente ao poderio das grandes potências, em especial os Estados Unidos, pois assim o regime poderia sobreviver à sua situação de isolamento. Afinal, essas armas permitem fazer com que o inimigo se sinta de fato ameaçado, que não seria muito possível por outros meios. Ou seja, do ponto de vista bélico, o regime faz um uso inteligente de seus escassos recursos, investindo muito mais em mísseis e em defesa antiaérea do que na modernização de seus tanques ou armamentos convencionais, o que faz todo sentido. Em 2017, o governo norte-coreano tinha cerca de 4.200 tanques, 2.000 veículos blindados, 8.000 peças de artilharia e 5.000 lançadores de foguetes, sendo que a maior parte desses equipamentos estão concentrados na fronteira com a Coreia do Sul. Mas, embora o país tenha um número expressivo de tanques, de armas e soldados, está bastante defasado em termos tecnológicos. Por isso que toda a energia deles está concentrada nos mísseis, que têm capacidade de atingir qualquer alvo na Coreia do Sul, no Japão ou na ilha de Guam, onde existem bases militares norte-americanas. E eles têm ogivas nucleares. Uma ogiva é uma cápsula com uma bomba atômica dentro, que pode ser colocada em um míssil balístico e lançado, de tal forma que, onde seus mísseis alcançarem, pode ter uma explosão nuclear. Mas aí entra uma questão muito importante. Será que eles realmente estão dispostos a iniciar uma guerra nuclear, mesmo sabendo que a destruição do país por uma retaliação americana seria praticamente certa? A questão não é exatamente essa. A Coreia do Norte investiu em um programa nuclear como justificativa para conseguir um armamento que consiga ameaçar os norte-americanos a ponto de que eles não ataquem o país. Ou seja, gente, a política feita pela Coreia do Norte é de fato autoritária, militarista e muito arriscada, mas não é a maluquice de um ditador lunático, como o discurso americano faz parecer. Na verdade, não é nada tão diferente do que muitos outros países já fizeram ou ainda fazem, inclusive potências ocidentais. A história das guerras mundiais nos mostra que as escaladas de tensão podem sim levar a uma catástrofe, já que as ameaças e demonstrações de força estão dentro da lógica de todo o sistema internacional. Tipo, nenhuma ameaça funciona se o inimigo não acreditar que ela pode acontecer. Mas será que deu certo? Bom, em março de 2018 surgiu um boato de uma negociação sobre a interrupção do programa nuclear norte-coreano, seguido por um encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul. No dia 30 de julho de 2019 ocorreu o encontro de perucas mais inusitado da história, Donald Trump e Kim Jong-un, e desde então parece ter se desenvolvido um inusitado caso de amor geopolítico entre os dois. Acredito que a amizade profunda e especial entre nós funcionará como uma força mágica, escreveu o ditador da Coreia do Norte numa das 27 cartas que trocou com o atual presidente americano, enquanto o próprio Trump descreveu a correspondência diplomática que trocou com Kim como cartas de amor. We are doing great. That was a big problem. And you know the interesting, when I did it and I was really being tough, and so was he, and we would go back and forth. And then we fell in love. Okay? Se esse amor vingará, se ele é real ou se ele nos salvará de futuros conflitos nucleares, é difícil saber. O que parece ter ficado claro é o seguinte: as muitas bravatas de Kim o levaram mais perto dos Estados Unidos do que qualquer um dos mísseis balísticos jamais sonhou em chegar.
Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda pras pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.